Este é mais um podcast do Aprender a Vida Inteira, que está com um tema incrível que você não pode deixar de ouvir. O nosso tema é o caminho da autotransformação. E é com muita alegria e boas energias que eu trago aqui a professora doutora Thelma Teixeira de Oliveira Almeida. Ela é dona, gente, de múltiplos talentos. Thelma seguiu a vida estudando, compartilhando e aprendendo sempre. É doutora em educação, currículo e interdisciplinaridade, mestre em educação, terapeuta holística, educadora física, escritora, palestrante, celebrante, além de ser uma das fundadoras da empresa CT, Consultoria Inteligente, que realiza consultoria e mentoria em desenvolvimento humano para diversas instituições. Thelma, um grande prazer em receber você aqui conosco e eu estou muito feliz, primeiro, porque o seu currículo é vastíssimo, a gente que tem esse tema, aprender a vida inteira, olhar, né? Sim. Tudo aquilo que você já desenvolveu, já foi professora de educação física e hoje é uma terapeuta holística, palestrante, vai me contar o que é esse celebrante daqui a pouquinho, não é? Então, Thelma, a gente acredita muito que histórias de vida podem e devem ser compartilhadas. Então, se você pudesse contar um pouco para a gente dessa sua trajetória, sim, como ela foi se dando para você chegar até aqui. Olá, Silmara, que alegria estar aqui com você neste espaço, né? Aprendendo a vida inteira, isso é fantástico. E esta é a minha trajetória. Obrigada. Gratidão por este convite, né? E eu vou falar um pouquinho dessa minha história, porque eu também acredito bastante, né? Sempre que as histórias de vidas, elas nos conectam. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, e é assim que a vida segue, né? Eu sou mineira, né, de São João del Rei, Minas Gerais. Cidade linda. Cidade histórica, maravilhosa. E eu vivi na fazenda, né, até os 8 anos de idade. Então eu podia brincar, correr, saltar, aprendi muito, né, nesse caminhar aí dessa trajetória infantil, adolescente. E com isto eu fui ganhando, né, essa amplitude dos movimentos. E eu fui para a formação de educação física, né, recebi bastante incentivo da família. E durante a minha trajetória na formação, eu queria muito me conectar com algo além da faculdade, além da formação. Já desde aquela época? Desde aquela época. Então, eu comecei a perceber e logo no 2º ano da faculdade eu já fui trabalhar com a educação física. E eu queria muito, assim, olhar para o ser humano de uma forma ampliada, não só para o corpo que era o atleta. E aí eu fui pesquisando e entrei no mestrado em educação em 1997 e eu fui para Piracicaba. E de Piracicaba me casei com um paulistano e vim morar em São Paulo. E nessa trajetória eu fui dar aula em faculdade, né? Fiquei bastante tempo e cheguei no autoconhecimento. Conheci o Rui César do Espírito Santo, professor da PUC de São Paulo. Entrei para o grupo dele, onde nós estudávamos, né? Autoconhecimento e espiritualidade. E é muito interessante isso, não é, Thelma? Porque a gente imagina que por ser universidade, toda a organização acadêmica e científica, não existam pesquisadores que estão adentrando para este lugar, que é o lugar da espiritualidade, que é o lugar do autoconhecimento. Então, a gente precisa ter um cuidado de desmistificar um pouco, porque a gente muito séria estudando, inclusive, estas práticas e possibilidades. E você fez parte desse grupo, Thelma? Sim, fiz parte. E logo ele me apresentou Ivani Fazenda.
Então, em 2009, eu entrei para o grupo de pesquisa de Ivani Fazenda na PUC de São Paulo sobre a interdisciplinaridade. Ela trouxe, né? Na verdade, ela foi uma das percursoras, né, do conceito de interdisciplinaridade no Brasil, não é, Thelma? Isso mesmo. E logo eu adentrei nesse grupo e fiquei lá 7 anos, né? E com isto eu conheci, né, toda a equipe, né, todo o grupo de Ivani Fazenda e dediquei a minha pesquisa ao autoconhecimento e à interdisciplinaridade e levei essa pesquisa para curso de pedagogia, Tá. que eu era coordenadora na época. De uma universidade? De uma faculdade de Guarulhos, né, um centro universitário. E lá eu desenvolvi minha pesquisa e eu saí desse momento aí do doutorado em 2013. Só que nessa sequência eu também fui convidada a administrar, ficar à frente, a liderar uma empresa, né, que é familiar. E eu fui para o ramo, voltei para o ramo de educação física nessa época e fiquei 8 anos. 8 anos se passaram. Exatamente. Só que lá eu trabalhava com pessoas, que é a minha fonte, né, o meu lugar. Eu gosto muito de pessoas, do humano. E eu continuei nos grupos de pesquisa, tanto do autoconhecimento quanto da interdisciplinaridade. E nesse movimento, Silmara, eu fui me descobrindo um pouco mais, né, ampliando um pouco mais, tendo as oportunidades de curso, palestras, saindo, né, para a escrita também. Eu já era autora de 2 livros, né, da editora Cortez. Quais livros você tem, Thelma? Conta aqui pra gente. Em 2005, eu lancei Jogos e Brincadeiras no Ensino Infantil e Fundamental. Que ótimo esse tema. Muito... Ainda mais num tempo de muito celular, não é? Isso. E este livro hoje está já na 4ª edição, né? Ele foi bastante vendido pelo país. Então, assim, me conectei muito com educadores, né? Nessa época, onde eu fiz formações, levei o livro, né? Apresentava oficinas sobre os livros, né? Certo. Porque o segundo é a atividade, né? Os jogos na inclusão. Nossa. Para educadores Outro que tema trabalham atual. com inclusão. Exato. Então, esses livros me conectaram com as regiões de São Paulo, né, com outros estados, então foi muito interessante. Só que nesse processo todo, eu continuava mergulhada no autoconhecimento. Quer dizer, uma coisa que te chamava, uma né? coisa que me trouxe para esse universo, assim, uma ampliação muito grande. E o desejo no futuro de trabalhar com alguma questão sobre a cura, né? Sobre como esse corpo, que ele é movimento, que ele é o todo, como a gente pode se curar de uma forma mais holística, né? Então, isso foi muito, assim, me tocou muito o coração, né? E com isso eu fui fazer uma formação de yoga em 2014, porque eu queria algo que eu pudesse trabalhar a minha vida toda, a vida inteira, aprender a vida inteira. E eu sempre pensei, a yoga é algo que uma pessoa de 95 anos pode praticar. Então eu posso praticar. Tenho chance ainda. Eu tenho chance. E aí eu comecei nesse processo de desenvolvimento, já trabalhava com a meditação, né? Já levava a meditação para os lugares, inclusive para a academia, né? E com isto eu fui descobrindo, né, essa trajetória nova. E 2021, com pós-pandemia, né, que a gente teve que fazer bastante mudanças na empresa, meu filho, que já era administrador, reorganizou a estrutura da empresa. Então, eu saio de uma liderança, né, mais administrativa e aí eu vou buscar as terapias holísticas, porque foi um momento assim marcante, né? A pandemia necessitava de um olhar para o todo. Então, eu comecei a perceber pessoas ansiosas, depressão, muito estresse, muita dificuldade dessa integração, né, de voltar para dentro de si. E aí foi surgindo as ideias, eu fui fazer formação em Reiki, né, cheguei até o mestrado, trabalhei também até o mestrado com o sistema arcturiano de cura multidimensional e fui agregando radiestesia, que eu já conhecia.
E logo 3 meses depois que eu estava mergulhada no processo das terapias, eu criei meu método, método Thelma Teixeira. Então, eu queria que você contasse para gente, né? Porque as pessoas... Thelma, primeiro assim, dizer que interessante, porque as suas inclinações já antecipavam a você algo que todos nós precisaríamos, não é? Porque as questões de saúde mental são muito intensas hoje no Sim. mundo, né? Tem um número hercúleo de pessoas procurando, precisando, com transtornos mentais, e você já se antecipava a isso, né? E aí, como é que é esse método, Thelma Teixeira? Como que ele funciona? Ele está dentro de uma visão holística, onde eu olho para o ser humano no físico, no mental, no emocional, no espiritual e no energético. Tá, Então, eu fui para o lado da cura energética, ok. né? Eu acredito que, além das técnicas, né, dos estudos, eu também carrego esse dom, né, de tocar as pessoas, de sentir, né, através das mãos, essa conexão com o outro. Então, Quer dizer, você faz também imposição de mãos. Sim, sim. E isso é muito forte para mim, né? Tem ficado cada vez mais. Quanto mais você doa, mais você recebe, né? Você está atendendo hoje em consultórios, Thelma? Consultório e também online, né? Eu Online atendo também você... pessoas do Brasil todo. Tá, você uma vez Isso. me falou até fora do Brasil você já atendeu também, Sim, né? sim, sim. E com isso, Silmar, eu descobri esse caminho do todo do ser humano. E dentro do método, eu olho para o ser humano na questão de como ele está fisicamente, né? O que ele está precisando alinhar no corpo físico, quais são as atividades que ele gosta, que ele precisa desenvolver. Desculpa, precisa desenvolver. E com isto, eu consigo fazer um diagnóstico, um levantamento. Aí eu vou olhar o emocional. Como está esse emocional? Como está essa parte sistêmica, né? Como ele está olhando para si. Então, tem toda uma autoavaliação. O que ele sabe de autoconhecimento? Ele se percebe, ele consegue ter tempo para ele. E aí eu vou para o mental. Se é uma pessoa mais intelectual, se é muito do trabalho, qual é o tempo que ele Pragmática, né? qual é o tempo que ele reserva para esse cotidiano, se ele está feliz com ele, com as propostas que ele planeja, né, de vida. E aí a gente olha para o espiritual, como ele alinha este espiritual. O que ele acredita? Ele tem fé, não tem fé? Ele tem religião, não tem? Então, a gente vai fazer... E isso independe, não é? Você Independe. atende pessoas de religiões diversas, Thelma? Sim, de todas as religiões, Certo. né? Então, a gente precisa de uma abertura muito grande, né? Para que as pessoas se sintam seguras ali, né? E consigam trazer para este momento nosso, integração, né? Toda essa soltura dela dizer o que ela pensa, o que ela sente. E aí eu fecho esse diagnóstico com um entendimento que caminhos nós vamos trabalhar. Então, o método compõe essas 5 áreas. Quer dizer, você primeiro, deixa eu ver se eu entendi, você primeiro faz quase que uma escuta e um olhar nas frentes todas da vida da pessoa, Exato. seja pelas crenças, seja pelo corpo, seja pelo que ela pensa, o que ela está sentindo. Você vai mapeando tudo isso, né? Exatamente. E quando você traz assim o caminho da autotransformação, como que isso pode se dar numa pessoa? Porque aí você fecha o diagnóstico. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: você está disposto ou disposta a virar a chave? Você quer uma transformação? E aí, se a pessoa falar, eu quero, aí eu falei, então deixa comigo que nós vamos trabalhar. E neste trabalho, Silmar, é muito bom, porque num primeiro diálogo, só da pessoa falar o que ela está sentindo, como está a vida dela no momento, o que ela quer mudar de fato, né? Qual é a coragem, né, para esse movimento? Ali eu já capto bastante coisas, né? Porque a gente sabe que muitas coisas estão no pai e na mãe. Entendi.
né? Então, está nessa história de vida. Olha como a história de vida Está lá é na importante. origem, né? Está Tá na lá origem, está nessa infância, nessa adolescência. Mas a gente precisa começar muito devagar. As pessoas não podem se assustarem, né, É. com esse impacto. Então, eu vou propor a ela esse olhar para dentro. A gente faz uma autoavaliação, a gente faz um movimento de olhar todas essas áreas minuciosamente, né? A gente chama de roda da vida, tem uma aplicação, o coach, né? A formação em coach que eu fiz, me trouxe esse entendimento muito forte. Então, quando você faz essa aplicação da roda da vida, a pessoa começa a olhar para dentro. E quando ela olha para dentro, ela começa a identificar as questões que estão fora do eixo. E aí, nesse movimento, eu vou agregando este diálogo, que é inicial ao atendimento, a sessão dura 1 hora. E na segunda etapa, eu vou aplicar uma técnica energética para alinhar o corpo energético. Então, a gente trabalha de dentro para fora e de fora para dentro. Entendi. Então, a entrada é de fora para dentro e a da pessoa, do cliente, é de dentro para fora. E muitas pessoas estão procurando uma Sim. autotransformação, Thelma? Eu percebo assim, Silmária, eu me conecto bastante com a questão de que a hora que eu transformo uma pessoa, ela conta para alguém. Ela fala, pode marcar um atendimento com a Thelma, porque eu mudei isso, mudei aquilo. Então, assim, isso é muito gratificante. Quer né? dizer, o boca a boca também, ele é um Exatamente. processo que faz com que foi bom para mim, eu tô tão bem, eu também... Porque a pessoa também, quando ela tá bem, ela também passa a desejar o melhor para quem está do lado dela, né? Exatamente. É tão interessante essas questões, né? Quando você vê que uma pessoa está contando, está dando uma dica, está dando, olha, tem até uma terapeuta, essa pessoa, ela acaba, você pode falar, ela está bem. Porque ela está transbordando. O amor é uma Isso. coisa que, quando você se organiza, você tem desejo de transbordá-lo, não é, Thelma? Exato. Então, assim, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala da alegria, da beleza interna e do amor. Então, essa ampliação do nosso coração, que é o que foi que me tocou, né, quando eu quis fazer essa transformação em mim, primeiramente, né, ao longo dessa jornada de estudando e olhando para dentro e discutindo temas, textos, teorias, enfim. Mas existe o sentir. Enquanto você não sente no seu corpo que realmente a gente precisa de abrir, expandir o nosso cardíaco, né, o nosso coração. E conectar tudo isso. E conectar tudo isso, você não transforma nada. Então, essa viagem para dentro, ela é justamente esse momento que você quer transformar. Que Agora, você quer mudar algo. Agora, Thelma, a gente estava conversando aqui há pouco e você estava me dizendo que você também é celebrante. Quer dizer, às vezes a pessoa faz um movimento, ela se transforma e ainda convida você para ser celebrante. Então, me conta direitinho e contar para as pessoas que estão ouvindo a gente o que é ser celebrante. Isso chegou na minha vida, assim, de uma forma bem espontânea, né? De uma forma que eu fui surpreendida com um convite para que eu celebrasse um casamento lá em Brasília. E eu já vinha assim na família, eu sou aquela pessoa que organizo as festas, as reuniões familiares, né, as viagens familiares, os natais, enfim. Essa sou eu, né? Conectando pessoas. E aniversários, enfim. E daí eu fui convidada, né, por um casal que eu tenho uma afinidade grande, conheci a história de vida deles, Sim. né, como eles se conheceram, sempre nesse apoio. E aí eu fui surpreendida, você vai ser a nossa celebrante. Eu falei, o quê, né? Como assim? Mas, enfim, daí eu fiz o casamento, a celebração, foi lindo, foi maravilhoso. E eu trouxe bastante essa questão da história de vida deles, né? Desse autoconhecimento, dessa percepção do amor, né? Do relacionamento. E com isto eu gostei. Eu gostei da ideia, né? Aí já celebrei uma segunda cerimônia, que foi uma boda de ouro.
E agora eu vou me especializar também na celebração. Assim, eu vou fazer cursos, eu vou alinhar um pouco mais, E né? trazer toda essa harmonia que Exato, você exato. orienta e pratica Isso, para os grandes eventos, né, que as exato. pessoas estão ali celebrando alguma coisa. E eu venho também, né, Silmara, de uma família muito religiosa, né? Eu fui coroinha aos 11 anos de idade, numa igreja lá em Minas. Então, assim, eu sei os rituais, como funciona, né? Eu ouvi muitas missas ao longo da minha vida, né? Participei. Então, assim, não que a gente traga o cunho tão religioso ali, mas existe um passo a passo para um Exato, casamento, exato. para uma celebração. Então, isto eu tenho um certo domínio lá da infância, né? Estou aperfeiçoando, óbvio, mas agora também eu estou entrando para o nicho das palestras. Isso, é assim, né, me passa que você tem todos os seus atendimentos, os seus pacientes, mas você vê a celebração, você tem uma ida ao coletivo, não é? Sim, sim. E coloca aqui que está dando palestras, tem uma consultoria. Como é que foi isso também? É outra virada de chave, não é? Outro momento de vida. Eu penso assim, ó, quando a gente se abre para o universo e se coloca à disposição de Deus, dessa energia divina, a gente se abre para um movimento que a gente precisa cumprir nossa missão, E que é né? muito múltiplo, pelo que eu estou vendo aqui, né? Sim, interdisciplinar, né? É. E com isto eu estou muito aberta aos chamados, né? Aquilo que eu, de alguma forma, preciso cumprir aqui nessa minha passagem. Então, as palestras surgiu de uma meditação muito profunda que eu fiz. E eu senti que aquilo que eu levo para o individual, eu preciso levar para o coletivo. Talvez até porque mais pessoas estão necessitando hoje, né? Exato. Então, o que eu me proponho neste momento é trabalhar no coletivo essas transformações. Eu desenvolvi um projeto agora, né? Estamos aí na empresa, eu e minha parceira Cláudia Pacífico, que é uma consultoria que a gente chama de consultoria inteligente, que a gente une, ela também é educadora física, né? Então a gente une as ideias no sentido da transformação do ser humano, olhando para esse holístico, né? Tá. Olhando para o todo do ser humano, corpo, físico, mental, emocional, espiritual, energético. Uhum. E nesse movimento, a gente expande para grupos maiores aquilo que a gente pode e sabe que podemos contribuir com o outro. Então, a Muito ideia interessante. é levar para esse coletivo uma transformação de ser uma melhor pessoa, um melhor colega, um melhor amigo, um melhor filho, um melhor pai, melhor irmão, Profissional. profissional. Então, a gente está abrindo este campo, né? Para educadores, principalmente, né? Que é um nicho, assim, que a gente sabe que em muitos Que é o momentos... cuidar de quem cuida, não é, Exatamente. Thelma? Então, esse insight veio num olhar para dentro, né? Muito profundo. E aí eu continuo com os individuais, porém eu estou abrindo para essa jornada do coletivo. Muito, muito interessante, Thelma. Thelma, por exemplo, se eu, para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo, né, eu quero começar uma jornada de autotransformação, né? Como que passo que eu posso dar? Ah, mas às vezes eu não consigo fazer uma terapia, né? Não dou conta, ou não tenho financeiramente uma condição. Que passo que a pessoa pode dar? Porque as pessoas que têm vindo aqui, a gente tem sempre puxado também para as questões sociais um pouquinho, né? Fazendo um fio para tentar incluir o maior número possível de pessoas dentro de um projeto de aprender para a vida inteira, né? O que você orienta? Que as pessoas podem começar a fazer, Thelma? Então, eu Falando sempre de digo, coletivo, né? eu sempre digo assim, a gente tem uma vida diária que às vezes as pessoas não têm muito tempo, né? Hoje o bem mais precioso nosso é o É tempo, um grande valor, é um né? grande valor. E esse tempo, ele é um tempo que eu posso diluí-lo ao longo do meu dia. Então, quando eu acordar, eu preciso, ao invés de estar identificado com todas as tarefas, eu posso sentir, enquanto eu tomo o meu café da manhã, eu posso
fazer um movimento de introspecção, de relaxamento, fechar os olhos e, assim, me colocar à disposição do universo. Uma prática respiratória. Eu trabalho muito com as respirações e as meditações, elas nos conectam com o nosso interno. Quer dizer, a pessoa pode fazer isso sozinha, na casa dela, fazer um movimento de harmonização pessoal. Isso. E as orações, sejam elas de qualquer natureza, elas também nos fortalecem. Então, eu preciso alinhar a minha vibração. Entendo. Sentir como está a vibração naquele dia que logo cedo você acordou e fala, como eu estou? Faça essa pergunta. Porque é verdade, às vezes a gente acorda animado, estamos animados. Tem dia que você acorda e fala, gente, o que aconteceu comigo? Acordei tão para baixo, não é? Então, normalmente, quando a gente levanta de manhã, isso estudos, né? Colhendo depoimentos, é a hora que o nosso corpo oscila. Às vezes eu estou identificada com coisas negativas e às vezes eu estou muito motivada. E de onde vem essa energia? Então você se pergunta. E é possível, por exemplo, se eu não estou bem, é possível mexer nisso pela meditação? Instantaneamente. Isso é mágico. Isso é incrível. Porque a gente consegue mudar a nossa vibração, virar a chave assim, na hora que a gente quiser. Olha só. É uma ativação interna. É uma ativação. É uma ativação. Então, assim, 4 minutos, 5 minutos, essa pausa, fotografa o seu momento, o seu presente, porque a gente só existe no presente, né? A gente está aqui hoje, é o nosso presente. É o que a gente tem de real, né? É o que a gente tem de real, é agora. É o aqui e o agora. Então, estar no aqui e agora libera tudo em nós da gente ficar preocupados, tensos, querer que tudo saia do nosso jeito, do nosso controle. Então, assim, a gente fotografa esse momento presente e respira e faz uma respiração mais concentrada mesmo, trazendo esse ar até o baixo ventre, né? Soltando devagar e percebendo essa energia. Como eu estou agora? Estou feliz? Tem algum pano de fundo, alguma preocupação? Então você libera. Quando você age nesse processo, você abre a sua intuição. Abrindo a intuição, você capta o que você precisa fazer, o que você deseja, o que dá para fazer agora. Quer dizer, capta algo maior e melhor. Maior e melhor. Então os pensamentos vão passar e aí você soltando, você não se identifica, né? Então, a gente tem essa tendência muito de ficar preso aos pensamentos repetitivos. E o maior consumo da nossa energia são os pensamentos. Tá, quer dizer, eu estou meditando, veio alguma coisa que não está legal, eu deixo passar. Deixa passar. E aí você vai respirando e sentindo essa energia da vida, da alegria, de estar presente, de estar vivo, de possibilidades, né? A cada abrir os olhos de manhã, eu estou viva. É uma gratidão, né? É um presente de fazer tudo melhor, tudo de novo, né? De uma forma mais ampliada. E quando você começa a perceber essa vibração, você fala, opa, é hora de elevar essa minha vibração. E quando a gente mantém a nossa vibração elevada, 80%, 90%, 100%, as coisas positivas chegam. Há uma lei aí que vai atraindo. Exatamente. E durante o dia, Thelma? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu comecei o dia tão bem, e aí lá no meio do dia eu tô cansada, tô exaurida. Como é que é isso? O que você pode fazer para dar um up? Isso. Né, no tal depois do almoço? Então, estudando a Kabbalah com o meu mestre Dreyfus Adoni, desde 2017, ele ensinou muitas coisas boas para nós. Mas uma coisa muito importante que eu aprendi foi sobre a identificação. Então, assim, tudo que eu vivo no meu dia, eu tenho que avaliar. É meu ou não é meu? Isso é do muito outro. bom, gente. Olha lá, é meu ou não é meu? Né? O que vai ficar comigo? Eu posso só contribuir, mas eu não tenho que assumir, né? Assumir. Então, quando você olha para esse cenário, seja dentro de uma empresa, dentro da sua casa, no ambiente social, você vai olhar para a situação e vai dizer, olha, isso não é meu, isso é do outro. Eu não posso pegar para mim o que é do outro.
eu posso sim fazer o meu melhor com as minhas coisas, com o meu interno, mas não assumir coisas que não são minhas. Muito bom isso, muito E isso bom. vem de encontro com a inteligência emocional, né? Com A certeza. gente convive com tantas pessoas e cada uma tem um viés diferente de reação. Exatamente, Uma pessoa mais exatamente. reativa provoca, às vezes, uma identificação. E quando você tem essa consciência, você fala, não, isso não é meu, isso é do Não é outro. meu, é do outro. E aí você se sente melhor. Já estou tendo muito trabalho aqui comigo para me arrumar, não preciso pegar também do outro, né? Exatamente. E aí você vai vivendo uma vida mais equilibrada, mais leve, mais alegre, mais participativa, né? Porque você, a partir do momento que você doa mais, você recebe mais. Então, essa consciência do dar e receber passa por esse viés. Eu posso contribuir com o outro sem pegar para mim o que é dele. Oh, excelente. E à noite, Thelma, existe alguma coisa que a gente pode fazer? Você falou da manhã, falamos do percurso do dia, não é, pessoal? Porque isso qualquer pessoa pode fazer, não é? Então a gente pode ter um movimento prático e simples de acordarmos pela manhã, vibrarmos, deixarmos os pensamentos, né, aqueles mais difíceis, passar, agradecer e permanecer no melhor. Olha o que a Thelma está trazendo. E durante o dia, às vezes tem aquelas quedas, observar-se para ver se você não está pegando alguma coisa que não é sua, não é? Exatamente. Então, o final do dia, geralmente a pessoa está mais cansada. Então, aí entra essa questão da atividade física, né? A atividade física, Quer o dizer, movimento do corpo... não é só a energia, meditação. Não. Tem também que fazer atividade física, não é? Isso para mim é primordial, né? Até pela sua formação. Não só pela formação, mas porque eu experimento em mim, né? Aham. Então, assim, a atividade física ela pode ser incluída em qualquer horário do seu dia, né? Não importa. As pessoas têm que descobrir qual é o seu time, né? Qual é o seu momento. Incluir, pelo menos, a caminhada é excelente, a corrida, o pedal, a natação. Atividades aeróbicas que mexem com o seu cardíaco, né? Tá. Que eleva os batimentos cardíacos. Então, toda atividade que eleva os batimentos, ela vai ter uma liberação hormonal no corpo de uma forma diferente. Assim como as atividades como musculação, a yoga, cada um tem a sua percepção e a sua liberação hormonal. Então, a gente não está vendo, é do mundo sutil, do corpo sutil. Mas o corpo, organicamente, fisiologicamente, está no processo dessas reações. E eu fico imaginando, Thelma, hoje, com tanta tecnologia, as pessoas passam o dia todo, às vezes, trabalhando, né, de frente para um computador. Exato. E você está dizendo da importância do movimento, né? Caminhada, Sim. natação, bike, enfim, que se movimente Isso. até por questões cardíacas. Então, imagina você ficar só concentrado, sem se mexer, sem fazer nenhuma atividade, vai para casa, fica fechadinho, dorme. Quer dizer, não tem movimento algum, né? O quanto a Exato. pessoa pode ir adoecendo. Exato. E aí, o que acontece, Silmara? Nós temos esta possibilidade de movimentar o corpo de N formas. Então, por exemplo, uma pessoa fala assim, não consigo, não tenho tempo para sair, não tenho tempo para fazer algo fora, não tenho tempo nem para caminhar na rua, num parque, em algum lugar. Então, assim, dentro de casa, você pode fazer movimentos funcionais com o seu próprio corpo, com a força do próprio corpo. Como, por exemplo? É que eu teria que demonstrar. Mas assim, agachar, levantar, sentar, alongar, Quer movimentar dizer, em casa a perna. mesmo, né? Isso. Então, assim, simular uma corridinha, né? No próprio, estática, né? No próprio lugar. Abaixar e levantar, alongar os braços, pernas, enfim. Movimentar-se. Movimentar-se. Então, isto é possível de qualquer lugar que você estiver. Por exemplo, nós estamos aqui, né? Levantou, faça um alongamento, alinhe a sua postura, né? Meu Deus, estou querendo até me arrumar já. Por quê? Porque o corpo precisa de movimento. O idoso precisa de mobilidade, né? Então, assim, a nossa longevidade, ela passa muito pelo corpo físico. Claro. Né? Então, assim, como que eu vou vestir uma roupa, vestir uma calça, calçar um sapato com 90 anos? Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente pensa na nossa
nossas etapas de vida. Como eu quero chegar aos meus 90, 95, 100 anos. Meu Deus do céu. De que forma, De né? que forma? Eu Quais vou são as chegar. nossas escolhas? Porque pode ser que as medicações todas, as inovações também na medicina, nos permitam chegar. O problema é como a gente vai chegar, que é Como nós vamos exatamente o chegar. que você está falando, não é, Thelma? Então, assim, esse todo, esse holístico, Silmara, ele é fundamental. Por quê? Como eu me alimento, não só o alimento vivo, orgânico, mas o alimento das coisas que eu olho, que eu escuto, que eu toco, né? Como eu enxergo esse universo, esse mundo. Então, nós temos que nos abstrairmos de coisas que são desnecessárias. Então, voltando aí na sua pergunta, quando eu chego ao final do meu dia, o que eu me alimentei nesse dia? O que eu joguei para dentro do meu corpo? E tem a ver também com o alimento físico, inclusive, né? Sim, com o alimento para o físico. Mas o alimento da alma, ele é muito importante. Porque, às vezes, eu sou sensível, eu olho para uma coisa, aquilo me toca, me dói, me conecta com algo da minha infância, da minha história de vida. Então, assim, a minha dica muito importante, que a nossa consultoria aí tem feito, é justamente essas orientações, levar esse conhecimento para as pessoas, que nós precisamos nos desfazer de coisas, desapegarmos de coisas que a gente fica carregando uma mochila muito pesada nas costas. Que não precisaria. Traumas a gente pode liberar. Hoje tem muitos recursos de técnicas. A hipnose é uma técnica fantástica, né? As dores da alma, que é os ressentimentos, as mágoas. Gente, tira isso do peito. Não dá para carregar mágoas, rancores, desavenças, dificuldades de relacionamento. Precisa liberar. Não precisa ser uma mágoa andando, né? Não. Então, assim, tem tantas coisas que a gente precisa desapegar nessa trajetória, porque eu vou mais leve. Eu vou mais alegre, mais feliz. Imagina você conseguir abraçar todas as pessoas, sorrir, conversar, entrar nos ambientes. E eu fico imaginando vocês fazendo esse trabalho, conectando as pessoas, né? Também dentro das instituições, com tanto burnout, com tantas questões, competitividade e metas e pressão. Então, se as pessoas pudessem trabalhar realmente juntas, né? Juntas, aprender a viver juntas, mas também por meio da própria transformação interior, né? Exato. Uma coisa mais aberta. Thelma, a gente vai chegando ao fim e eu queria dizer para vocês que outras possibilidades, eu andei também dando uma olhada, outras possibilidades chamadas práticas integrativas e complementares em saúde, que são as abordagens terapêuticas que têm como objetivo prevenir agravos à saúde, a promoção da saúde, a recuperação da saúde. Então, a Thelma traz aqui essa escuta acolhedora, a construção de laços terapêuticos, a conexão com o ser humano, né? Para que o ambiente e a sociedade fiquem melhor. E eu vi que, Thelma, que foram institucionalizadas pela Política Nacional de Práticas Integrativas e que o SUS está oferecendo gratuitamente 29 procedimentos à população de forma individual ou também, como você disse, fazendo grupos. Então, nós temos aqui 54% dos municípios e todas as grandes capitais têm algum SUS que atende com as práticas integrativas. Já foram realizados 2 milhões de atendimentos, né? Então, para vocês terem uma ideia, aromaterapia, arteterapia, biodança, bioenergética, hipnoterapia, como a Thelma falou, homeopatia, reiki, musicoterapia, fitoterapia, enfim, gente, vocês podem pesquisar pelo SUS, que tem uma movimentação possível e que nós, cidadãos brasileiros, temos acesso. E temos acesso também a terapeutas como a Thelma. Se você quiser deixar um contato, Thelma, para que as pessoas possam conhecer seu projeto, a sua consultoria, qual que seria? O meu da consultoria, vou dar o Instagram, né? Que é um acesso bem interessante. É CT Consultoria Inteligente. Tá bom. E o pessoal, Instagram pessoal, que daí tem mais as terapias, né? É Thelma.Teixeira9.
tá? Thelma.Teixeira 9. Isso. O 9 é um número cabalístico, é o meu número Tudo cabalístico. Tudo tem sentido, né? Tudo tem sentido, tudo tem sentido. E assim, eu sou muito grata, né, por este convite. Não sei se você teria mais alguma pergunta aí. Não, eu queria assim que você deixasse uma mensagem, né, para quem começou ou vai começar o caminho da autotransformação. Aí você olha ali para aquela câmera para você deixar aqui o seu pedacinho conosco. Eu posso dizer para vocês que, trazendo o meu depoimento mesmo, né, de como eu me transformei, de como eu acredito neste caminho, de como olhar para a nossa espiritualidade, olhar para dentro, né, que é essa linha do autoconhecimento, e assim expandir o nosso coração. Quando a gente pensa nessa questão do coração, é dizer eu sou. Né? O caminho do coração é um caminho de cura, é um caminho de amor verdadeiro, amor incondicional, amor à natureza, né? Conectar com a natureza é um caminho belíssimo de sentir mais. Então, tudo que a gente sente no corpo, ele tem significado. Então, a minha dica é, faça essa conexão com o seu interno, faça as respirações, meditações, orações, pratique atividade física, durmam bem, né? O dormir bem faz um sentido enorme para a nossa energia positiva e não se identifiquem com aquilo que não é nosso. Isso aí é um lema que eu levo para a minha vida. Eu estou num momento muito feliz, né? Muito realizada com essa trajetória e acredito muito que nós vamos impactar milhões de pessoas pelo mundo afora. Então esse é o meu desejo, transformar vidas e essas transformações transformando mais vidas. E hoje eu estou muito dedicada ao Centro do Imigrante, né, que é um centro é uma ONG no Brás, que acolhe refugiados, imigrantes e faz um trabalho belíssimo. Nós estamos lá numa campanha de Natal maravilhosa e eu estou fazendo essa formação de 12 encontros semanais com o desenvolvimento do autoconhecimento para líderes e colaboradores. Então, olha, é isso, Thelma, gratidão. Que bom que você está engrossando esse time de pessoas que está desenvolvendo, né, o amor, o bem, e isso não precisa ser visto com preconceito algum, né? Como eu disse, até o SUS já integra dentro dos seus atendimentos tantas práticas, né, complementares à saúde. Então, muitíssimo obrigado pela sua presença. A gente tem como símbolo aqui do nosso Aprender a Vida Inteira, como metáfora, o chale, que acolhe, que ilumina e que você se sinta muito aquecida, volte quando quiser, não é? E que possa continuar o seu trabalho conosco. Obrigada, Thelma. Obrigada a você. Obrigada. Gratidão. Ai, que lindo, amei. Gratidão e muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Com o seu aprendizado, Silmara, uma pessoa maravilhosa, uma escritora linda. E gratidão, espero voltar novamente. Eu aprendi muito com você. Muito obrigada a todos vocês.